Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical, com o professor Lucas, continuando o estudo do ensino de Jesus nos Evangelhos. Para quem não sabe, nós, na Escola Dominical Metodista Central da Sala dos Jovens dos Casais, nós estamos estudando a doutrina de Jesus nos Evangelhos por 3 eixos básicos: sermãos, 5 grandes sermãos de Jesus no Evangelho de Mateus, além do preâmbulo dos sermões escatológicos de Mateus 23, que nós já estudamos. Quem não assistiu pode ir lá na playlist da Escola Dominical, que você pode conferir todos esses sermãos, como também estamos estudando o segundo eixo, que seria as parábolas de Jesus, as 50 parábolas de Jesus. Só não vamos tratar de boa parte das de Mateus, que estão presentes nos sermãos de Mateus 24, Mateus 25, ou Mateus 13, que tem bastante parábola. Só quando ela tem elementos novos, a gente acaba tratando. Então, nós estamos no conjunto 8 das parábolas, na parte B. Vamos tratar hoje da figueira estéril. E, por último, nós trataríamos dos discursos de Jesus no livro de João. O Evangelho de João é o único que não tem parábola e é o único que não tem nenhum sermão. São geralmente diálogos, ou oração, ou um preâmbulo do texto, como a gente vê lá em João 1. Então, é um formato bastante específico que estaríamos tratando em 15 semanas num estudo separado. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, vamos ler. Antes de nós lermos a parábola específica da figura estéril, que está no verso 6 ao 9, é muito importante a gente ler esse trecho que antecede a parábola. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, vamos lá. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrepender, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrepender todos igualmente, perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo por procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier e dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, esse é o texto, né, da parábola da figueira estéril. E essa parábola, como você viu, uma narrativa duplamente indireta, né, duplamente porque ela traz dentro de um contexto uma narrativa, e essa narrativa faz o ouvinte, e aí o ouvinte não específico, a refletir sobre a narrativa. Então, o final da narrativa, a resposta dessa narrativa está no indivíduo. Então, ela acaba sendo indireta. Só que aqui, normalmente, tem um inchal, que é uma conclusão. Essa parábola não tem essa solução final. Ela é uma das 9 parábolas que termina sem uma explicação explícita. No entanto, como a parábola ela vem após um debate sobre um assunto, esse debate inicial traz a direção de como nós temos que interpretar a parábola. Por isso que é fundamental aqui a gente entender esses versos 1 ao 5, para a gente entender o propósito da parábola. A parábola ela vem para ilustrar o ensino que está nesse preâmbulo, vamos dizer assim, do verso 1 ao 5. Então, se a gente não entender o mérito do 1 ao 5, a gente não consegue entender
o objeto da parábola, tá bom? E qual que é o contexto aí? O contexto é do final do capítulo 12, princípio do capítulo 13. A temática do capítulo 12 é a necessidade do arrependimento, da conversão, de abandonar ali como ele diz no verso 1, abandonar o fermento dos fariseus e ser transformado. E essa transformação, esse arrependimento continua no discurso de Jesus, só que agora no caminho até Jerusalém. Então, essa temática vai continuando no texto. E ela acaba sendo, como eu já disse, no verso 1:5, uma introdução muito específica à parábola, nesse trecho do 1 ao 5, e ela também pode ser combinada, pode ter um paralelo, uma semelhança com o material lá de Lucas 18. Muitos comparam essa parábola à parábola que a gente tem também em outros textos, como Lucas 13, Lucas 19, ou Mateus 24, né, que também fala sobre a figueira. Falando especificamente no texto de Lucas, a grande diferença é a intensidade, né? Provavelmente aqui Jesus está no meio do seu ministério, né? Enquanto que lá em Lucas 19 ou em Mateus 24, a gente já vê ele no final. Então daí o tom está mais firme, mais intenso, a exortação está mais forte, né? Enquanto aqui ainda há possibilidade, ele não dá uma definição final do que vai acontecer com a figueira, ela pode ainda voltar a brotar frutos. Já em Mateus 24, já em Lucas 19, não há frutos, né? Não há mais como recolhê-la e ela vai sofrer, né? Que vai ser a destruição no tempo. Então, aqui ainda não tem esse tom, por provavelmente ainda estar no começo, para o meio do ministério de Jesus Cristo, mas são materiais distintos, tá? Não é o mesmo material, até por isso estar no meio do ministério de Jesus. E aí alguém faz um questionamento sobre a questão da morte de uns galileus, né, que Pilatos havia matado, e aí ele faz ainda uma expressão de que misturou o sangue deles com o sacrifício. Não dá para ter certeza do que se tratava, de qual ação aí violenta de Pilatos está se referindo o texto. Até porque Pilatos era uma pessoa que era bastante violenta e tinha um sentimento bastante anti-judeu, até por isso foi indicado por Sergiano, que era um principal conselheiro militar de Tibério, e que por isso a gente vai ter um sentimento bastante anti-judeu nesse boa parte do governo de Tibério, até Sergiano ser morto em 31 depois de Cristo. Então a gente tem essa tonalidade antijudaica no governo de Herodes, e bastante violento. Ele entrou, por exemplo, quando ele assumiu, ele já entra na Fortaleza Antônia com os estandartes romanos, que é algo totalmente pecaminoso para os judeus. Isso gerou uma revolta e ele teve que voltar atrás. Então, é uma pessoa bastante autoritária e violenta. Então, não dá para saber qual é o momento que ele está citando. O que a gente tem de material é um caso que Joséfo conta quando Herodes, não, perdão, Pôncio Pilatos, se eu falei Herodes até agora, me desculpa, Pôncio Pilatos, tá? Quem indicou, né, Pôncio Pilatos, Sergiano, né, indicou por esse sentimento antissemita que ele tem, tá? Sentimento muito contra-religioso, até que é esse sentimento que faz o Joséfes falar sobre a história dos hebreus para ir bater contrariamente a essa visão, tá? Mas, então, Pôncio Pilatos, que era essa pessoa autoritária, desculpa se eu falei Herodes, essa pessoa autoritária, Joséfo conta uma história de que ele acaba sequestrando o Corbã.
O que é o Corban? O Corban é o tesouro do templo, é quando as pessoas consagram riquezas para uso específico do templo. Quem administrava isso era o sumo sacerdote e e Pilatos, ele manda sequestrar, ele manda os soldados irem tirar esse tesouro do controle do sumo sacerdote e Roma contraria. Isso não seria não só uma profanação do templo, como uma total rompimento aí da autonomia religiosa dos judeus, qual o imperador dava. Isso vai gerar uma grande rejeição, tanto do sumo sacerdote como dos próprios judeus. E para que ele queria esse dinheiro? Porque ele queria construir um aqueduto. Né? Jerusalém não tinha um aqueduto próprio, ainda que ele tinha tanques de água, mas não tinha água em abundância. E os romanos são costureiramente desejosos por água, desejosos por tomar banhos, né, em suas áreas de banho. Então é muito comum, no fim do dia, o romano, depois de uma estressante dia de trabalho, ele ir para um banho público, né? No caso de Pôncio Pilatos, ele poder desfrutar ali da sua área de banho própria. Então, ele, em alguns momentos das estações na Palestina, uma estação chuvosa, uma estação seca, esse período de estação seca não tinha disponibilidade de água sempre, às vezes ele ficava não tão próprio para conseguir ter esses espaços de banho. Então, ele resolve construir aí um aqueduto para facilitar esse processo, só que não tem dinheiro, Roma não vai pagar com isso, não tem como aumentar imposto, o imposto já é muito acerbado aí contra os hebreus e está tendo revolta o tempo inteiro na Galiléia por causa disso e os zelotes estão crescendo. Então, o que ele faz? Simples, toma o Corban e faz com o Corban. E aí os judeus, obviamente, não aceitaram isso e um grupo de zelotes, provavelmente da Galiléia, acaba se protestando dentro do pátio do templo. E isso dentro da festa da dedicação do templo. Pilatos então manda o exército romano disfarçado até o templo e massacra toda a multidão que estava no átrio celebrando a festa de dedicação. E o que seria essa festa de dedicação? A festa de dedicação é uma festa criada lá em 165 anos antes de Cristo pelos macabeus. Né? Vamos lembrar que a região da Palestina fica controlada pelos seleucidas, né, que querem helenizar a região e querem apagar essa cultura, essa identidade judaica, e além de helenizar, eles acabam profanando o templo. Isso vai levar à revolta dos macabeus, que você lê lá em 1 Macabeus, e essa revolta de caráter nacionalista vai conseguir libertar do domínio grego, e após reconquistarem Jerusalém um templo, eles vão lá se você vê lá em 2 Macabeus 1:9, consagrar novamente o templo por causa da profanação de Antíoco, né? Antíoco Epífanes, né? E aí eles vão dedicar o templo, vão consagrar novamente. O que eles fazem? Eles pegavam água e jogavam sobre o altar, sobre as escadas que davam ao alto do átrio do sacrifício, lugar do sacrifício, simbolicamente purificando. Ao mesmo tempo, eles dedicavam novamente ao Senhor. Só que tem um problema. Quando eles vão fazer isso, a questão do candelabro, né, o menorá, o candelabro de 7 pontas, não tinha azeite suficiente para continuar o culto por 8 dias. Né? Por quê? Para quem não sabe, o azeite que você alimenta o candelabro é um azeite que tem que ser virgem e que tem que ser já, depois de produzido, 8 dias ser reservado. E após 8 dias você pode utilizar. O que acontece? Quando eles
refazem a dedicação no templo e retomam a adoração, não tinha esse azeite virgem separado para uso. E o que acontece? Iria acabar o fogo do candelabro, que representa a presença de Deus e a glória. E acontece, então, um milagre, que essas sete chamas do candelabro não se apagam pelos 8 dias até que o azeite ficasse pronto e pudesse ser reposto. Então, a Hanukkah, o dia da dedicação, não é só um dia de você relembrar a consagração do templo, mas também a dedicação do templo, mas também a luz de Deus que está no templo, que está no meio dos judeus e que é a luz que ilumina a humanidade. Jesus chegou a participar da Hanukkah, você pode ver isso em João 10, por isso que nesse discurso ele diz que ele é a luz, né? E por isso que ele diz que da água também que jorra sobre ele, né? Porque a água de dedicação ao templo. Então, essa Hanukkah é onde acontece essa ação violenta, possivelmente. E o que acontece? A água de dedicação se mistura com o átrio todo cheio de sangue dos assassinatos. Por isso a expressão da água e do sacrifício. A água, o sangue e o sacrifício, né, do texto. E é esse contexto que é a questão, possivelmente, que o texto está falando sobre os sacrifícios dos galileus, eles sendo mortos por estarem protestando contra o Corban, no dia de dedicação do templo, no dia de Hanukkah. Ao mesmo tempo, Jesus compara esse desastre com a destruição, a queda de um pedaço da torre de Siloé. Aqui mostra a torre inteira caindo, mas é um pedaço. Alguns estipulam, né, que foi, tá vendo que você vê aqui, foi o aqueduto que estava terminando de ser construído. Ele afetou a estabilidade da torre de Siloé e uma parte dela acabou caindo, matando 18 pessoas. Então, por que a gente está falando desses dois desastres? Porque o raciocínio da época era: essas pessoas morreram porque eles eram pessoas perversas. Porque se não fossem perversas, Deus não tinha deixado Pilatos matá-los ou nem a torre de Siloé caindo sobre as suas cabeças. Esse era o raciocínio, essa era a tradição, né? Isso você vê em expressões próprias no texto de Jó, né? Todo tempo eles tentam relacionar o pecado de Jó à sua perversidade. Jó vai falando, não é a minha perversidade, eu sou uma pessoa que busca o Senhor. Não que ele não tinha pecado e não que ele não merecia, mas ele não era uma pessoa perversa. Então, isso a gente vê essa percepção no texto de Jó, como também a gente vê na visão rabínica presente no texto de João 9:2, os discípulos reproduzindo ela. E Jesus vai totalmente contra, ele refutou, não é por isso. As pessoas morreram por causa disso. E aí mais, ele fala, olha, mais importante se eles morreram ou não, mais importante é se vocês não se arrependerem e não aceitarem o reino de Deus, vocês irão perecer tão rapidamente como aqueles homens, mas vocês não vão perecer para agora, mas para toda eternidade. Então, ele tira esse contexto do julgamento, do contexto de que todo desastre é resultado da perversidade, traz o real centro do que o que realmente é a vida. A vida não é essa vida passageira, mas a vida para a eternidade. Então, o tema é: você deve se importar e viver não para o agora, mas para o eterno. Logo, se prepara, esteja pronto para que você não pereça tão rapidamente como esses homens. Não pereça tão rapidamente, não para o agora, mas para toda eternidade. Esse é o objeto das duas
dos dois desastres, que para Jesus exemplificar isso mais claro, ele traz a parábola seguinte. Por isso, o objeto dessa parábola, pessoal, por isso que o objeto dessa parábola é apontar o real centro da nossa religião, do nosso coração individual. Ou seja, se a nossa religião, nossa fé, e no caso a religião judaica, não levar à conversão integral, repentina, assim como aqueles homens que pereceram nos desastres de Siloé ou Pilatos, assim também nós vamos perecer, e não por o agora, mas para a eternidade. Então, por isso que sem demora, o texto ele aproveita a ideia da urgência, da crise, do desastre, para trazer a ideia da crise e da urgência que nós temos que nos arrepender, que nós temos que estar preparado, algo que a gente vê também na parábola. Né? Se essa figueira não der no próximo ano, nós vamos cortá-la, ou seja, ele dá esse tom da urgência, da crise, de nós estarmos prontos, né? Sem demora. E essa parábola ela não está representando apenas Israel, mas a todos aqueles que ouvem. Né? A gente remete muito a porque está falando daquilo que vai acontecer com Israel. Não, está falando também para nós. Nós temos que estar pronto. Né? É uma parábola de crise, né? Uma parábola escatológica que nos aponta o juízo, que nos aponta nós estarmos preparados. E aí a gente vê a alusão à figueira que é plantada na vinha, a gente entra aqui na parábola. A figueira não é um símbolo muito comum para falar de Israel. Normalmente é usada a videira ou a vinha, mas a ideia dos frutos são utilizados várias vezes, né, dentro dos profetas, dizendo que se vocês não derem frutos, o juízo viria. Isso é muito comum. Jeremias, Oséias, Malaquias, Isaías, se vocês não tiverem aí frutos, né, vocês iriam perecer, até em textos rabínicos na época de Jesus. E o fato de uma figueira ser plantada na vinha não é incomum. Na verdade, as videiras e as figueiras eram produzidas conjuntamente, fazendo com que a figueira dê suporte para a parreira, como você vê aí na imagem. Por isso que há muitas ilustrações da figueira e da vinha no Antigo Testamento, em vários textos, como Salmo 105, Cantares 2, Jeremias 8, tá? Entre outros. Né? E nos 3 primeiros anos, quando você plantava algo, lá em Levítico 19, diz que os 3 primeiros anos o fruto é do Senhor, não deve ser tirado. Então, só depois desses 3 anos, né, que a árvore está crescendo, que você vai começar a poder tirar frutos. Então, quando o texto diz que você estava 3 anos procurando fruto daquela figueira e não achei, não eram real só 3 anos, eram 6 anos que ele estava plantado e nos últimos 3 eu não consegui um fruto só. E aí é um problema, né? Não um problema não só por perder os propósitos, o sentido daquela figueira, mas é um problema para toda a vinha, porque a figueira ela necessita muito de nutriente, então ela afeta a produtividade da vinha. E se ela não dá fruto, não faz sentido ela existir. Por isso que ele fala, ela está usando a terra inutilmente. Vamos tirar e adubar para a vinha. E aí, essa parábola, como eu disse, ela não está se dirigindo apenas a Israel. Né? O texto deixa claro que Jesus está falando para a multidão, para os discípulos. Se você ver no capítulo 12, ele está dialogando, depois eles estão viajando, alguém na multidão fala sobre o caso dos galileus, e Jesus continua respondendo à multidão e aos discípulos. Então, ainda que a figueira seja uma ilustração dos frutos que Israel tem que ter para não ser o juízo, também é uma representação dos discípulos da multidão. Eu e você, nós temos que estar pronto. Então a gente não pode
anexar isso a só Israel, mas todos nós temos que estar prontos para o reino dos céus. E é interessante que essa referência do jardineiro pedir mais um ano não é o comum, tá? Porque se não deu em 6, né, como eu tinha dito, você não vai pedir mais um. Então aqui, esse um ano aqui, ela tem uma duplicidade, que ao mesmo tempo você vê a misericórdia de Deus que está dando um ano, algo em comum, mas ao mesmo tempo mostra a urgência, a crise, né? Porque depois de um ano, o que o texto fala? Se daqui um ano não der frutos, ela vai ser cortada. Muitas vezes as pessoas querem relacionar o dono da vinha com Deus, o viticultor como Jesus, mas é muito complicado você fazer essa relação, porque o tema chave, e é isso importante, toda vez que você vai analisar uma parábola, você tem que entender qual que é o tema chave. Qual que é o tema chave? Arrependimento. E ele usa uma situação de uma vinha. E aí o cara falava, não, realmente, tem que destruir a vinha, então, a vinha é vocês. Se vocês não derem frutos, vocês vão perecer. Esse é o tema. Arrependei-vos. O tema não é aqui para falar sobre a Trindade, o tema aqui não é para falar da relação de pai e filho, não é esse o tema da parábola. Então, é muito artificial você usar esses personagens com a figura de Deus e Cristo, porque não é esse o propósito da parábola. O propósito da parábola é: vocês são essa figueira que não dão frutos, porque, lembra do capítulo 12, acautelai-vos e influentes fariseus. Por quê? Influentes fariseus faz você não estar se preparando para o reino dos céus, porque não é uma religião que muda o coração, não é uma religião que dá frutos. É isso que Jesus falou no capítulo 12 e continua no capítulo 13. Então, ouvi, se vocês não derem frutos, vocês vão perecer. É esse o tema. É esse o diálogo. Então, por isso que a gente não tem como colocar aí figura A, figura B, como o jardineiro e o viticultor. O ponto é: arrependei-vos, estejam prontos. E isso está muito alinhado ao texto de Oséias 5, né, que ele fala exatamente do mesmo tema da figueira, né? Como também, não só Oséias 5, como Oséias 9. Né? E aí, até citando, se o privilégio de sermos povo de Deus nos leva à produtividade, então ele nos leva a ter o juízo. Então, se nós não estivermos como cristãos agora, trazendo para nós, se não faz diferença nós sermos cristãos, né? Se não adianta nós sermos cristãos, não darmos frutos. Nossa diferença é nenhuma, como a religião daqueles fariseus, não mudava o coração do homem, né? Era apenas um culto de sacrifícios, purificação e hipocrisia, né? Então, pessoal, nós temos que estar preparados. Sobre esse texto está relacionado à destruição de Jerusalém, não fica claro no texto, mas se a gente quer meter o resto dos discursos de Jesus, até no final do capítulo 13 ou no capítulo 19 de Lucas, fica claro que vai aludir depois que eles não deram fruto e vai ser destruído. Mas no texto específico não fica claro, até porque, como eu já disse, deve estar ali no meio do mistério de Jesus. Mais para frente ele vai aumentar o tom porque eles não produziram frutos, tá? E aí você tem sempre essa duplicidade, a misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus te aponta para o quê? Para você estar pronto. A misericórdia não é que não haverá juízo. Ele vai tardar no juízo, mas ele vai vir. Então esteja pronto. Se você está no tempo kairos, ou seja, um tempo oportuno de salvação, aproveite. Porque a gente não sabe até onde ele vai. No caso aqui, você percebe que o texto traz a ideia de um ano da urgência. Esteja pronto. Esteja pronto. Para que você não seja pego desprevenido, como na Torre de Siloé, como os galileus, né? Mas ele não fala apenas da destruição de agora,
né, ou do juiz de Israel, mas para a ideia escatológica da eternidade. Então, o que nós podemos aprender com esse texto? Infelizmente, a nossa cultura, tanto de igreja como cultura de sociedade, a gente não está muito preocupado com o amanhã. A gente não está nem preocupado com o amanhã da nossa vida, né? Normalmente as pessoas não têm nenhum planejamento da vida, eles não sabem o que eles querem ser daqui 5 anos, 10 anos, eles não têm esse planejamento da vida como um longo processo. Geralmente a pessoa só pensa na sua semana, no seu dia, ela está muito alienada no agora, aquilo que a gente chama do agorismo, do consumo a consumo, e a pessoa não está alienada sem conseguir planejar, ter um planejamento de vida, ter um propósito de vida. Quanto mais dizer que ele está olhando para a eternidade, né? Quanto mais ele entender que ele não está vivendo isso para o agora, para essa realidade transitória e fatídica à destruição. Não. Quanto mais a eternidade. Tiago diz que a nossa vida é como neblina que vai dissipar rapidamente, mas nós não vemos ela se dissipar porque estamos escravizados no agora. Então nós perdemos o senso de urgência do reino de Deus. Nós perdemos o senso de preparo para o reino de Deus, para o juízo. Nós achamos que o tempo não para, como diria a música de um autor, né? Bastante progressista, o tempo não para. Então, nós temos que estar pronto, nós temos que sempre lembrar do juízo de Deus, e é um tema que a gente falou bastante nas parábolas de Lucas 12, sobre a vigilância, de nós estarmos prontos, né? Quem não viu essa aula, eu recomendo a vocês. Domingo passado a gente fez um resumo, né, de todas as parábolas de Lucas 12, mas no domingo, não domingo, o último domingo, mas o outro, a gente falou da parábola do servo fiel. E é muito interessante que essa parábola fala de 5 características de vigilância. Jesus repete 5 vezes vigilância e cada palavra que ele usa ali é uma expressão no grego distinta. Então, vai lá na playlist da Escola Dominical, né, no canal da Igreja Central de Ribeirão Preto, dá uma olhada, é bem interessante, bem legal, para você entender todas as características da vigilância. Mas temos que estar prontos. Uma das características da vigilância é estar preparado. Uma das características da vigilância é ser como um soldado, pronto para o combate em horas que você não espera. Uma das características da vigilância é estar disposto a servir. Uma característica da vigilância é estar olhando não para o que você quer, mas para aquele que o chamou. A gente não tem tido esse tipo de olhar muitas vezes na igreja ou na nossa vida. Nós nos preocupamos no agora, nessa realidade. Então, o texto nos chama para a urgência do reino de Deus. Nós temos que estar pronto agora. Nós temos que estar vivendo para a eternidade. O nosso trabalho, nossas famílias são complementos do nosso propósito, mas não é o fim. A gente torna os meios o fim. Então, a gente tem que estar olhando para a eternidade. Um objeto muito importante, a gente tem que estar rememorando isso o tempo inteiro, porque se você não ficar rememorando, se eu não ficar rememorando, a gente perde a eternidade no nosso horizonte. Por isso que a gente tem que lembrar que nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. Nosso verdadeiro propósito não é esse. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, se eu estou na riqueza ou na pobreza, em qualquer situação, ele tá bem, porque as situações são adjetivos e não objeto central, né? Se eu tenho abundância, amém. Se eu não tenho, amém. Não é esse o foco da minha vida. O foco da minha vida é outro. Esse é o ponto. O segundo ponto interessante da parábola é nós estarmos repensando a nossa fé.
Por quê? Porque se a nossa fé não está produzindo virtudes cristãs, se a nossa fé não está criando novos hábitos, né, se a nossa fé não está criando uma luz, um sal que nos distingue das outras pessoas, nossa fé não é verdadeira. A nossa religião é vã, como diz lá em Tiago 1, verso 25. Ela é vã. Então, a parábola nos aponta 2 pontos. A crise, estarmos preparados, estarmos vigilantes, a urgência do reino, não deixarmos para amanhã, não esquecemos da eternidade. E a segunda ponto é, será que estamos dando fruto? Será que eu estou dando fruto na minha família, como marido, como pai, como filho, como funcionário da sua empresa, como colega, como dentro da igreja? Lembra, tudo é para a glória de Deus, não existe o profano e o santo. Tudo Deus santificou para a glória dele, todo o nosso tempo e nossa vida é para a sua glória. Mas será que eu tenho glorificado ele como pai? Será que eu tenho glorificado ele como filho? Será que eu tenho glorificado ele como mãe, como esposa, uma amiga, um amigo, como professor, como médico, como vendedor, comerciante, como ministro? Será que tenho trazido não só o propósito, mas os dons do Espírito, os frutos do Espírito? A gente fica pensando, por que a gente não vê tantas ações de Deus no nosso dia a dia? Porque muitas vezes nós não damos espaço. Nós não estamos enchendo da presença dele, não estamos enchendo da fé dele, não estamos enchendo do Espírito dele, nem dos seus frutos. Mas se nós abrirmos, nós vamos ser cheios dos seus dons, nós vamos ser cheios do teu poder, do Espírito dele. Então, seja tempo de arrependimento, de nós nascermos de novo de forma urgente. Amém? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Vamos orar para terminar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos despertar para a urgência do reino de Deus. O reino de Deus não é para amanhã, o reino de Deus é para agora. Que sejamos prontos, despertos, lembrando do nosso propósito da eternidade, lembrando de vigiarmos como soldados, lembrando de estarmos preparados, lembrando de estarmos para servir aquele que nos chamou, cumprindo o seu propósito. E assim possamos produzir uma verdadeira religião que produz frutos, frutos do Espírito Santo, dons, ministérios, que ilumina essa terra com santidade bíblica. Amém. Amém? Então é essa sinergia que o Senhor nos espera, né? Que John Wesley fala, né? A graça de Deus é Deus que plantou a vinha, Deus que preparou, mas nós temos que ser capazes de responder, senão nós seremos julgados. Então que nós respondemos à graça de Deus e cumprimos o seu chamado. Amém? Abraço a todos, até a próxima.